Na sessão passada, nós fizemos uso dessa tribuna e, na ocasião, nós celebrávamos uma das profissões mais essenciais da sociedade, que é a docência, né? Então, semana passada foi uma semana de festas, inclusive nós tivemos a oportunidade de participar de uma palestra, um momento festivo, promovido pela Secretaria da Educação, promovido pela gestão municipal, com a presença do prefeito, e, enfim, todo o reconhecimento ao professor, né? E a gente dizia, naquela reflexão que fazíamos semana passada, que o professor, ele é importante não apenas naquela perspectiva mais comum, aquele discurso mais comum que a gente, às vezes, até repete, porque ele é o formador de todas as demais profissões e etc. e tal, que eu dizia que essa visão ela é uma visão utilitarista e, ao mesmo tempo, uma visão muito pequena da importância do professor, que é esse grande formador de seres humanos, né? E eu dizia também que, no mais das vezes, é ele que, em parceria com a família, ele vai formar o cidadão. E fazia, inclusive, uma ressalva que, em alguns casos, que não é incomum, ele faz esse trabalho sozinho, porque a família não contribui. E o mais grave é que, muitas vezes, essa família que não contribui, ela ainda atrapalha. E nós tivemos, no início desta semana, segunda-feira, um episódio que repercutiu muito, está em vários portais de notícias, né, nas redes sociais, a vereadora Cristina deve ter visto, acho que a maioria dos colegas viram, que foi um pai agredindo um professor numa escola lá no Distrito Federal. Então, tem ali um vídeo, vou pedir para a técnica colocar esse vídeo. Vou pedir para dar uma pausa, pode? Então, acho que aí já dá para a gente ter uma noção clara. Qual a motivação dessa agressão? O professor solicitou que uma aluna, durante uma aula, parasse de fazer uso do celular de forma indevida e, inclusive, nós temos até uma lei, eu dizia aqui em outras oportunidades, que é surreal que nós tenhamos que aprovar uma lei para proibir o aluno de fazer uso indevido na sala de aula. Mas esse episódio aí, essa agressão, ela se deu em decorrência disso. O vereador François, que é professor, o vereador Gleides, que é professor, em decorrência desse pedido do professor. E aí a aluna fez uso do celular para pedir ao pai que fosse à escola. E o pai foi à escola e agrediu o professor, né? E, diante desse episódio, eu me lembrei de um texto que circula na internet. Na verdade, é uma lista que se atribui ao Departamento de Polícia de Houston, nos Estados Unidos, Texas, que é uma listinha que diz assim, maneiras fáceis de se criar um delinquente. Como criar um delinquente, mais ou menos isso. E aí você vai encontrar algumas versões com 12 regrinhas de como se criar um delinquente, outras com 10, e essa lista ela se atribui à polícia de Houston, nos Estados Unidos. Eu pensei aqui alguns pontos dessa listinha para a gente fazer essa reflexão. Ela diz o seguinte: 1. Comece na infância a dar ao seu filho, sem qualquer ressalva, sem qualquer dificuldade ou resistência, tudo o que ele quiser. Primeiro passo para formar um delinquente. Ele crescerá acreditando que o mundo e seus habitantes têm a obrigação de servi-lo, que o mundo gira em torno dele.
2. Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual inspirada na sensatez. Espere até que ele chegue à maioridade, que ele atinja 21 anos e que ele decida por si só, que ele decida por si mesmo. 3, bem interessante. Apanhe, recolha tudo o que ele deixar jogado ou espalhado pelo chão, ou em cima de móveis, tais como livros, sapatos, roupas, faça tudo por ele e para ele. Assim ele se habituará a jogar sobre os outros a responsabilidade dos seus atos ou deveres. Terceira regrinha para criar um delinquente. 4, dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Porque haveria ele, coitadinho, de passar pelas mesmas dificuldades que você já passou? E é comum que nós, pais, a gente acha que está sendo bom quando a gente não permite que os nossos filhos passem por dificuldades, inclusive nessa perspectiva, o Neto sabe disso, é aquela coisa, eu passei, mas ele não vai passar, eu não tive, mas ele vai ter, né, essas facilidades. E de acordo com essa listinha da polícia de Houston, essa seria a 4ª regra para se criar um delinquente. 5ª, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Afinal de contas, como muita gente boa tem repetido, negativas podem acarretar frustrações ou traumas existenciais profundos. Então, nós criamos, hoje, é comum se criar filhos sem dizer não. É como se o não fosse uma palavra impronunciável para o filho. Então, é sim, independentemente de qualquer coisa. E, por fim, a lista é bem maior, mas eu sintetizei, por fim, uma regra que eu acho que essa daqui é fundamental a ser observada por aqueles que tensionam, que pretendem criar um delinquente. É a 6ª. Tome o partido dele contra policiais, professores, que é o que a gente viu naquele vídeo, vizinhos e colegas. Compre a briga dele. Afinal de contas, todos têm má vontade para com o seu filhinho. E, evidentemente, todos estão errados. E o seu filho é uma grande vítima da perseguição. Feito isso, é só esperar a colheita. Afinal de contas, a gente vai colher necessariamente aquilo que a gente semeia. Então, eu achei oportuna trazer aqui essa reflexão a partir dessa lista, porque numa semana a gente fala sobre a importância do professor, na outra semana a gente vê sendo noticiado o professor sendo agredido, né, por o pai de uma aluna, tendo por base única e tão somente uma cobrança de uma coisa que é regulamentar, que é a não utilização do celular em sala de aula. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, como aqui é uma tribuna que a gente sabe que o que nós falamos aqui acaba reverberando e chegando em outros locais, então a gente deixa essa reflexão para todas as pessoas que são pais, os pais, as mães. Eu, em particular, eu faço essa reflexão com frequência, até que ponto a gente não está errando, né? Nessa condição de pai, nessa expectativa de atender tudo, de ser bom, esse receio de dizer o não para o filho. Inclusive, eu já participei de várias reuniões com pais nas escolas, às vezes as escolas nos convidam, e eu sempre faço questão de frisar esse ponto, professor Gleidson. Aprenda a dizer não para o seu filho. Você quer ser bom para o seu filho? Você quer fazer alguma coisa de boa para o seu filho? Diga não para ele de vez em quando. Isso é uma necessidade que a gente tem. A gente precisa observar isso. Então, era essa reflexão que a gente pretendia fazer. Dar aqui um testemunho, bem breve. Assim, sobre a importância da gente
criar os filhos, mostrando para eles, vereadora Cristina, que as escolhas, elas necessariamente terão consequências. Cada escolha tem que ter uma consequência. O meu filho mais novo, o Juninho, pessoa extraordinária, um menino maravilhoso. Estudou ali a vida inteira no Censo, no Colégio Censo. Então, na virada ali do ensino fundamental para o médio, alguns colegas dele fizeram a opção pela escola técnica, vereador François. E aí ele se empolgou e disse que queria também, né? Queria ir para a escola profissionalizante. A mãe dele argumentou que talvez não fosse bom, que talvez ele não se habituasse. Não, eu quero ir e tal. Aí veio falar comigo, eu digo, ele quer ir, então. Aí foi lá, fez a provinha, né? Tem uma seleção, não é isso, professor? Fez a prova, foi aprovado, foi chamado. E começou. Tempo integral totalmente diferente do que ele estava, a realidade bem diferente. E começou. E a primeira semana chegou em casa empolgado com a novidade, na segunda já menos empolgado, na terceira desanimado, na quarta semana, antes de terminar o mês, ele estava super arrependido. E aí queria retornar para o censo. E aí eu falei para ele, camarada, você vai ficar pelo menos os 6 meses, porque para você ir para lá, você tomou a vaga de outra pessoa. O certo seria você ficar 1 ano. Mas vamos minimizar aqui. Você vai ficar pelo menos 6 meses, que é para você entender que escolhas têm consequências, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que ninguém é pai perfeito, ninguém tem essa pretensão, mas a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Nossos filhos, eles precisam entender isso. Interessante nesse vídeo, vereador Gleidson, que a própria filha que chamou o pai, no final das contas, ela é que tenta conter o pai, porque ela percebeu que o pai foi além. E ela até diz, pai, eu chamei o senhor para conversar, né? Ela chorando ali, gritando, eu chamei para conversar. Mas chamou porque não é acostumada com o não, né? Não é acostumada a ouvir o não. Deixar essa reflexão para que, em alguma medida, a gente possa contribuir com a melhoria da nossa sociedade e que a gente possa fomentar o respeito a esse profissional que não tem dia do professor. O dia do professor é todos os dias, né? A importância do professor é permanente. Obrigado.